Nós estamos correndo aqui com o programa Vida e Você e eu espero que na sua casa tudo esteja muito abençoado. Que você, neste fim de ano, seja muito abençoado. Pensa, gente, eu já estou pensando no Natal e na virada do ano. Tá aí, ó, pertinho a virada do ano. Hoje, daqui a pouco, nós temos o ID. Hoje, dia 18 de novembro, as pessoas vão se reunir na sede a partir das 14 horas, na sede em Goiânia, na nossa regional aqui, não é? Em Goiânia, na sede. Mas aí, na sua cidade, a Fonte da Vida está organizando o ID também. Então, você liga 4007-2910 para ter as informações que você precisa sobre o projeto ID na sua cidade. Aonde vai ser, como vai ser, o que vai acontecer, qual o telefone ligar. Em Goiânia, as pessoas vão se reunir na sede da Igreja Fonte da Vida, na Avenida Quinta Radial, a partir das 14 horas, para mais um ID abençoado. Nós vamos conferir agora uma entrevista sobre inteligência emocional, sobre como gerenciar as emoções. Inteligência emocional é aprender a gerenciar, é um autoconhecimento, aprender a se conhecer e a gerenciar as suas emoções. Nós vamos entrevistar a psicóloga Geórgia Bueno. Confere aí comigo. Olá, Bispa Rúbia, bom dia. Bom dia também para você aí de casa que está acompanhando o Vida é Você, hoje com esse tema maravilhoso que é inteligência emocional. E na entrevista de hoje, eu sigo falando esse tema, especificamente como a inteligência emocional influencia na nossa saúde mental. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo a psicóloga Geórgia Bueno. Olá, doutora Geórgia, um prazer te receber aqui no Vida e Você para falar sobre esse assunto. O prazer é meu poder estar aqui com vocês e falar sobre algo que realmente é muito importante. Se tivéssemos mais inteligência emocional, como a nossa saúde mental seria melhor. Doutora, eu começo perguntando, então, sobre a inteligência emocional e a infância. É possível ensinar uma criança a ter a inteligência emocional logo ali nos seus primeiros anos de vida? Com certeza, com certeza. E é justamente nessa etapa que nós ensinamos. A partir do momento que nós, pais e mães, desenvolvemos a nossa inteligência emocional, eu acredito que eu precisasse dizer para vocês o que é inteligência emocional. É a capacidade que a gente tem de ler as nossas próprias emoções. O que são as nossas próprias emoções? São os nossos hormônios, nosso sistema nervoso periférico, nosso sistema nervoso central, que seriam os nossos neurotransmissores, atuando no nosso corpo. Então, tudo aquilo que a gente sente a partir de estímulos externos e internos, quer dizer, o meu corpo ele sente, é chamado de emoções. Então, a partir do momento que eu consigo ir lá com o meu aparelho psíquico fazer boas leituras daquilo que acontece no meu corpo, eu consigo então reagir bem às situações do mundo. Então, a gente precisa sempre lembrar assim: autoconhecimento, controle emocional, motivação, que é algo pessoal e intrínseco, empatia e habilidades sociais são as 5 habilidades que a gente chama da inteligência emocional. Tem como eu ensinar isso para o meu filho desde que ele nasce? Com certeza, se eu as tenho, eu vou ensinando para ele, agindo com ele de forma empática, agindo com ele com autocontrole. Lembra, a criança não morde o seio da gente, né? Lá mais ou menos aos 6 meses, quando ela se percebe no mundo, percebe que aquele peito não é ela, que é diferente dela, que pertence à mãe. Tem mamães que fazem o quê? Pá, de volta, não é assim? Se a gente consegue ter controle, a gente até se afasta, porque a gente se assusta, óbvio, né? A criança morde o seio, a gente fala, que isso?
Pode, mamãe, não. A gente conversa com aquele jeito. Essa é uma atitude de inteligência emocional. Isso, de inteligência emocional com a criança, onde eu já vou ensinando para ela como lidar com a própria agressividade, com o próprio estranhamento, com a própria percepção do eu. Nisso a gente está construindo um lugar na mente da criança que se chama consciência, ego, que ela vai percebendo quem é ela e quem é o outro, fazendo essa diferenciação. E nisso aprendendo também a se controlar. Tá vendo como é importante? É desde sempre. Doutora, a falta dessa inteligência emocional pode fazer com que surjam doenças tanto psicológicas quanto físicas? Por exemplo, uma pessoa que já tem uma tendência a ser mais ansiosa pode vir a desenvolver a ansiedade por conta da falta da inteligência emocional? O sintoma, já digo até assim, o sintoma ansiedade, ele já é um sintoma proveniente de uma angústia que a gente vive por não saber lidar com o medo, com a culpa, com a vergonha, com o medo de ficar louca. Quem nunca passou por isso? Então, os nossos medos, quando eu não sei lidar com eles, lá no meu corpo, como emoção, cortisol, adrenalina, excretado pelas minhas suprarrenais, que ficam aqui em cima dos meus rins, né? Por isso que dá aquele frio na barriga, o medo ele vai subindo, aí dá aquela angústia que é assim, não é? O que é isso no meu corpo? Lá na minha mente eu aprendo a dar nome a isso, eu chamo isso de angústia, eu chamo isso de medo. E aí isso se transforma no que? Num sintoma chamado ansiedade. Então a ansiedade nada mais é do que um medo que eu não sei lidar com ele, do que uma culpa, uma vergonha que eu não sei lidar com ela. Então, se eu aprendo a lidar com o meu medo, eu estou com medo da prova que eu vou fazer hoje à tarde. Eu faço isso muito com a minha menina, com a minha filha. Hoje de manhã, nossa, mãe, acordei com uma dor de cabeça, eu falei, você deve estar tensa, você vai fazer prova hoje à tarde. Ela, nossa, é mesmo. Ela já faz assim porque eu já ensinei. Relaxa. Existe um ciclo chamado medo, tensão e dor. Quanto mais medo eu sinto, mais tensa eu fico, mais dor eu sinto. E isso vai subindo. Já viu? Na hora que a gente vê, a gente está assim. Está encolhido, né? Está encolhida, tensa. E quanto mais tensa, o que acontece? Aí eu vou começando a ter dores. E essas dores só se cronificam. Então, quanto mais conhecimento a gente tem emocional, quer dizer, psíquico-emocional, que eu sei ler as minhas emoções, sei ler o que acontece no meu corpo, menos ansiedade eu vou ter. Porque ansiedade todo mundo tem, normal. A gente fica com medo das coisas, isso é normal. Porém, isso se tornar um transtorno na minha vida, quer dizer, me tira das minhas funções normais, isso já é problema. Essa geração atual, ela tem enfrentado de maneira mais intensa esses problemas emocionais por conta da ausência dessa inteligência emocional? Com certeza, posso dizer, com certeza. Quanto mais inteligente emocional somos, mais habilidosos em lidar tanto conosco quanto com os outros. Aí eu não fico lendo, por exemplo, o comportamento do outro como, nossa, está fazendo isso para me acertar, está fazendo isso para me prejudicar. Já viu que tem pessoas que estão o tempo todo, por exemplo, num transtorno chamado disforia. A pessoa ela fica lendo o comportamento do outro como se o outro quisesse fazer mal para ela, prejudicá-lo o tempo inteiro. Então ela sempre é vítima das circunstâncias e das situações. Assim como você perguntou anteriormente, a depressão, por exemplo, também ela pode vir dessa incapacidade que temos de lidar emocionalmente com as coisas, com as frustrações, com os limites que a vida coloca, porque a inteligência emocional não só é saber lidar com essas reações, mas também lidar com as frustrações, com os nossos desejos, com as nossas habilidades. Saber que eu sou capaz ou não sou capaz de fazer alguma coisa. Eu não sou capaz de fazer tudo. Temos limites. Se eu não aceito os meus próprios limites, quando a vida se impõe, eu fico frustrada. Doutora Geórgia, diante dessa vida tão intensa, tão corrida, que todo mundo vive, até mesmo crianças e adolescentes, com uma série de atividades para desempenhar durante o dia, como ter um tempo para fazer esse autoconhecimento, para pensar nas próprias ações, nos próprios sentimentos e desenvolver a inteligência emocional? Olha, a psicoterapia sempre é um bom momento para isso, né, gente? Não é à toa que poder ter, vamos dizer, o benefício de poder ir a um psicólogo uma vez por semana, pelo menos, para poder conversar, para poder conhecer, entender e compreender aquilo que você sente, aquilo que você pensa, fazer essas articulações, esses encontros entre essas inabilidades e habilidades, aprender os limites, aprender a frustrar. Tudo isso é rico demais,
porque sozinho a gente só consegue se a gente tiver a parceria de alguém para nos ajudar a fazer. Por isso que aquela primeira pergunta sua é importantíssima, né? A gente pode ensinar isso para as crianças, devemos ensinar, não só na relação dia de mãe e bebê, mas pai, filhos, professores e alunos. Então, se todos nós temos uma maior inteligência emocional, nós somos cada vez mais capazes de lidar, então, com o outro, consigo, com o mundo. A gente tem um mundo muito melhor se a gente tivesse essa habilidade aí desenvolvida. Sem dúvida teríamos. Doutora, e no ambiente profissional, especialmente naquelas profissões que a pessoa, que o profissional, ele sofre muita pressão ali dentro do ambiente em que trabalha. Como exercer, então, a inteligência emocional dentro desse ambiente de trabalho? Acho que uma primeira coisa que a gente precisa perceber, o mundo não gira em torno de nós. Essa é uma das primeiras percepções, assim como eu havia comentado, o bebê percebendo que o peito, né, que o seio não é ele, que a mãe não é ele, essa diferenciação, perceber que o outro existe. Quando você está no seu trabalho, então, por vezes, as coisas que acontecem, elas não acontecem porque você está lá ou porque, né, para te prejudicar. Então, sair do lugar de vítima é um primeiro passo para a nossa grande percepção de que nós existimos e de que o outro existe, independente de nós. Existem sinais da falta da inteligência emocional? Com certeza, as pessoas, elas que não são, vamos dizer, inteligentes emocionalmente, elas adoecem frequentemente. Adoecem fisicamente? Por quê? Mentalmente vai estar atuando fisicamente. Então, mente não sã, corpo não são. Como a gente dizia, corpo são, mente sã, mas também o contrário também existe. Se a minha mente não está regulada, né, equilibrada, o meu corpo padece desse sofrimento. Doutora, quando a gente fala em inteligência emocional ou na ausência dela, geralmente vem à mente aquela pessoa que é explosiva, que não consegue controlar os seus sentimentos diante de uma situação que lhe foge o controle. Sim. Mas aquela pessoa que se retrai, isso também é um demonstrativo da falta de inteligência emocional, uma pessoa que passa por uma situação que é diferente daquilo que ela gostaria que tivesse acontecido e no lugar de se posicionar de uma forma agressiva, impulsiva, ela se retrai e guarda tudo aquilo para si. Também é um sinal de falta de inteligência emocional? Sim, também é um sinal de falta de inteligência emocional, sim, com certeza. Não é nem ir demais e nem vir de menos, vamos dizer assim. É o equilíbrio, é o bom senso. É aquilo que eu entendo enquanto o possível na relação com o outro. É compreender, Priscila, por exemplo, que o amor, ele não precisa ser recíproco, mas ele precisa acontecer porque ele vai voltar. São essas seguranças que a gente vai adquirindo. Então, pessoas que não conseguem, que se fecham diante das situações, elas não estão tendo segurança. Elas são inseguras em lidar com as relações interpessoais. Elas não são habilidosas socialmente. E falta de habilidade social já é uma falta de inteligência emocional. Para a gente encerrar essa conversa, dicas práticas para aprender a ser inteligente emocionalmente. Primeira coisa, eu faria terapia, com certeza, psicoterapia com psicólogo para poder desenvolver mais ainda as minhas habilidades. Se já tenho algumas, para que eu possa desenvolver mais ainda. A parceria com outro sujeito, quer dizer, com outra pessoa que tem habilidades, isso faz a diferença na nossa vida. Então, como diziam nossas mães, diga-me com quem andas que te direi quem és. Eu diria assim, faça boas parcerias, faça boas amizades, aonde você consiga fazer trocas genuínas de crescimento e evolução para a sua vida. Não se vitimize, não se centralize também demais na vida achando que tudo gira em torno de você. Lembre, existem outras pessoas e existe você. Tudo aquilo que você faz, em algum momento aquilo volta, não daquela pessoa para quem você fez, mas de algum outro lugar. Doutora Georgia, agradeço a sua participação mais uma vez aqui conosco da Rede Fonte de Comunicação e muito obrigada também por essas informações que eu tenho certeza que fazem a diferença na vida do nosso telespectador. Eu volto no estúdio com você, Bispa Rúbia. Viu? Garanto que você aprendeu muito. Eu aprendi demais, não é? Foi muito bom ver essa entrevista maravilhosa. Muito obrigada, doutora Georgia Bueno,
Muito obrigada pela sua participação. É interessante que a inteligência emocional é ensinada. E nós precisamos ensinar as crianças. Foi muito bem falado isso, não é? Usar as palavras para definir o que está sentindo. Isso é importante para você que é adulto. Usar palavras e tentar definir o que você está sentindo. Isto ajuda você no autoconhecimento. Outra coisa que é muito interessante, quando a gente está muito chateado, né? Muito chateado. Por exemplo, você marcou com determinada pessoa uma conversa, você tinha alguma coisa marcada. E aquela pessoa, vamos supor, atrasa 15 minutos, atrasa meia hora. E você reage. Você se sente mal e reage. É muito importante você tentar dividir as coisas, tentar selecionar as coisas. O acontecimento das emoções. Por exemplo, o que aconteceu? Um atraso de 20 minutos. Pode acontecer por N situações, inclusive trânsito. O que aconteceu foi um atraso. O que foi a emoção? O que você sentiu? Raiva, eu me senti desrespeitado no meu horário, falta de consideração, porque se houvesse consideração, o fulano estaria aqui no horário que nós marcamos. Entendeu a diferença? O acontecido das emoções que acompanharam. As emoções que acompanharam, é preciso a gente perguntar: está havendo coerência nestas emoções, naquilo que eu senti? Está tendo coerência? Será que não está assim, over, né? Muito além do que só o acontecido? Ou será que eu estou minimizando o acontecido? Então, estas questões, você questionar, você se questionar, não é? Na palavra de Deus nós vemos o salmista, né, Davi, o grande rei Davi, questionando as emoções dele. Por que eu estou abatido? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou reagindo desse jeito? Será que é para tudo isso mesmo? Será que eu não estou somando as coisas? É outra coisa muito interessante de se pensar. É somar as coisas. Por exemplo, vou dar o exemplo. O fulano atrasou, eu fico chateado com o atraso, eu me sinto mal, mas aí eu somo com aquele mal-estar de estar com fome naquele momento, por exemplo. Eu somo, poxa vida, um calor desse, eu aqui esperando. Quer dizer, você está somando as coisas, ou somando com um acontecimento anterior que foi ruim para você também. Então, todas essas questões, essas perguntas, isso é você se conhecer, é você se analisar, se autoanalisar, para ter uma resposta mais coerente. Isso é inteligência emocional.